Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol castigava a aldeia desde o amanhecer, queimando a terra rachada e secando os rios que outrora sustentaram a tribo por gerações. O ar estava pesado, denso de poeira, e cada respiração parecia roubar um pouco mais de força dos habitantes. Numa cabana, encolhido no chão duro e frio, um menino de 8 anos lutava para respirar. Seus lábios estavam rachados, sua garganta ardia e seus olhos, mal abertos, buscavam uma gota d'água que jamais chegaria. A tribo assistia impotente ao seu sofrimento. Alguns sussurravam que era tarde demais, que o destino de Tano estava selado. Mas naquele corpo pequeno e frágil ardia uma luz que ninguém ousava ver, a vontade de sobreviver. Tano se lembrou das histórias que seu avô lhe contava, riachos escondidos sob as pedras, nascentes esquecidas nas montanhas, maravilhas que ninguém ousava explorar. Com o último esforço, ele se levantou cambaleando com o coração disparado. Cada passo era uma luta contra a fraqueza, cada respiração parecia traí-lo. Contudo, algo dentro dele se recusava a desistir. Ele sabia que se falhasse, toda a tribo poderia perecer com ele. Assim, apesar da sede e da dor, Tano deu o primeiro passo rumo ao desconhecido, sem saber que aquele menino de 8 anos logo se tornaria o salvador de toda a sua tribo. Tano caminhava pelo deserto, seus pequenos pés descalços afundando na areia escaldante. Cada passo exigia um esforço imenso, e a sede lhe queimava a garganta como um fogo ardente. Mesmo assim, ele não conseguia parar. Em sua mente as palavras de seu avô ainda ecoavam. Quando a água parecer perdida, procure onde ninguém pensa em procurar. Ele seguiu em direção às montanhas, um lugar que os adultos diziam ser perigoso e quase inacessível. O vento levantava poeira ao seu redor, atingindo seus olhos e rosto, mas ele prosseguiu. Suas pernas tremiam e às vezes ele desabava no chão em chamas, recuperando o fôlego e se lembrando do porquê de ter que continuar. Após horas vagando, Tano avistou uma fenda estreita, escondida atrás de enormes rochas. O chão estava úmido sob suas mãos. Ele se lembrou do conselho de seu avô. A água muitas vezes se esconde onde a vida parece impossível. Cavou delicadamente com as mãos, a areia seca rodopiando ao seu redor. Então, de repente, seus dedos tocaram algo frio. Uma pequena poça de água pura cintilava no fundo da fenda. Tano bebeu avidamente, cada gota lhe dando um pouco de força. Mas ele não parou por aí, sabia que toda a tribo dependia dele. Com paciência e engenhosidade, começou a cavar um pequeno canal, deixando a água fluir para um recipiente improvisado que havia feito com pedaços de madeira e couro. Quando a tribo o viu retornar com a água, uma mistura de espanto e esperança tomou conta de seus rostos. Tano, exausto mas orgulhoso, havia realizado o impossível, encontrar a fonte que salvaria toda a aldeia. O que ninguém sabia ainda era que esse simples gesto desencadearia uma série de eventos milagrosos, e que esse menino se tornaria o herói cujas canções e histórias seriam ouvidas por gerações. O retorno de Tano com a água foi recebido com gritos de alegria misturados a lágrimas de alívio. Os anciãos da tribo, que haviam perdido toda a esperança, não podiam acreditar no que viam. O menino de 8 anos acabará de lhes dar a própria vida. Rapidamente a água foi distribuída em recipientes improvisados. As crianças puderam beber uma a uma, e os adultos recuperaram um pouco das forças para cuidar dos doentes e dos debilitados pela seca. Cada gota parecia dar nova vida àqueles que a consideravam perdida. Mas o milagre não terminou aí. Tano, observando o fluxo da água, teve uma ideia. Ele poderia cavar uma pequena rede de canais que levasse a água até a aldeia. Com a ajuda dos adultos, eles conduziram a água até as áreas mais secas. Aos poucos as plantas reviveram. O gado pôde beber e um aroma de esperança retornou ao ar seco e escaldante. Enquanto a tribo celebrava sua sobrevivência, uma descoberta incrível surgiu. A fonte não era apenas um riacho escondido, mas um antigo aquífero subterrâneo, esquecido por gerações. Essa água era abundante, suficiente para alimentar a tribo por anos. Os anciãos então compreenderam a magnitude do que Tano havia realizado. Perceberam que aquele menino de 8 anos, que quase morrera de sede poucas horas antes, salvara toda a tribo graças à sua coragem, sua perseverança e sua fé nas histórias de seu avô. E em meio a essa alegria, uma verdade ainda maior emergiu. O verdadeiro herói não era apenas Tano, mas a vontade de acreditar no impossível, mesmo quando tudo parecia perdido. A tribo começava a recuperar a esperança e a reconstruir suas vidas graças à água milagrosa descoberta por Tano. Mas quando tudo parecia estar se acalmando, um estrondo profundo ecoou pelas montanhas. Os anciãos olharam para o céu.
uma violenta tempestade se aproximava, ameaçando destruir os canais e levar a preciosa água para o deserto. O pânico tomou conta da aldeia. Os adultos hesitaram, incapazes de enfrentar a tempestade sem perder a vida. Mas Tano, apesar do cansaço e da fraqueza, recusou-se a ser intimidado. Ele sabia que a sobrevivência de todos dependia de sua determinação. Corajosamente, ele correu em direção aos canais improvisados, guiando adultos e crianças para reforçar as margens com areia e pedras. Cada momento contava. O vento uivava, relâmpagos cortavam o céu e a chuva começou a cair em torrentes. Tano, encharcado e exausto, prosseguiu, recusando-se a desistir. No momento crítico, parte do canal desabou sob o peso da água e do vento. Tano não hesitou. Mergulhou na correnteza, usando suas pequenas mãos para se agarrar às pedras e desviar a água em direção à aldeia. Seus braços tremiam, suas forças o abandonavam, mas ele não desistiu. Quando a tempestade finalmente passou, toda a aldeia testemunhou o incrível. Todos os canais estavam cheios, a água estava segura e a tribo estava salva. Os adultos carregaram Tano nos ombros, com os olhos cheios de gratidão e admiração. Naquele dia, o menino de 8 anos que quase morreu de sede tornou-se o herói lendário da tribo, aquele cuja coragem e determinação desafiaram a morte, a natureza e o desespero. E ao redor da fogueira naquela noite, os anciãos recontaram seu feito, prometendo que a história de Tano seria transmitida de geração em geração. As estações se passaram, mas a lembrança daquele dia jamais se apagou. A tribo finalmente prosperou, graças à água que Tano havia descoberto e protegido. Os campos voltaram a ficar verdes, o gado prosperou e a vida retornou à aldeia, antes ameaçada pela seca. Tano, agora rodeado de sorrisos e gratidão, jamais esquecera o que havia passado. Cada vez que olhava para as montanhas, lembrava-se do deserto escaldante, da sede que lhe dilacerava a garganta e da força que brotara dele quando tudo parecia perdido. Os anciãos recontavam seu feito em todas as fogueiras. As crianças ouviam, maravilhadas, como um menino de 8 anos ousara caminhar em direção ao desconhecido, enfrentar a dor e a tempestade e salvar uma tribo inteira. Mas Tano havia compreendido algo ainda maior. A coragem não se mede pelo tamanho ou pela idade, mas pela vontade de nunca desistir, mesmo quando o mundo inteiro parece estar desmoronando. E assim o nome de Tano tornou-se lendário. As pessoas deixaram de falar apenas de uma criança que encontrara água e passaram a falar de um herói cujo coração e determinação mudaram o destino de todo um povo. Ao longo das gerações, a tribo continuou a prosperar, e cada gota d'água era um lembrete silencioso. Fé, coragem e perseverança podem transformar o menor ato em um milagre que salva vidas.